Agora é tempo de conversar com o nosso comentador residente Joaquim Canumba. Ele que hoje vem-nos falar sobre alterações climáticas em África. Joaquim, boa tarde e muito bem-vindo. Tudo bem? Olá, Nádia. Muito obrigado mais uma vez à produção do programa Bem-vindos por mais um convite. E hoje para falarmos de um tema que pouco se fala em África, mas que tem grande impacto na África. Grande impacto, sendo a África dos continentes que menos contribui para a poluição, mas o que mais sofre com o impacto, não é? Se olharmos para os grandes, se compararmos, né, os grandes players no mercado, sim, a África poderá ser o continente que menos polui. Menos polui, exato. Sim, mas todos nós, eu, a Nádia... sim, temos um papel fundamental nesta poluição. Todos os dias todos nós poluímos, todos nós temos o nosso dever para com o planeta, para com a nossa casa, chamamos planeta. Portanto, eu acho importante e agradeço pelo facto de ter aceito esse tema para a conversa. Mas esse tema é espetacular. Vamos começar então por perceber o que é que são as alterações climáticas. Muito se fala disso, mas poucos têm noção exata do que é. Exatamente. Antes, permita-me somente mandar um abraço fraterno ao povo de Moçambique por estarem passando. Joaquim, para de me tratar por você. Acho que já ultrapassamos isso, não é? Já estamos no tu para tu. Exato. Mas... Exatamente. A população de Moçambique está a viver uma situação nada agradável e atenção que a guerra em Moçambique também causa, no fundo, de problemas ligados à exploração mineira, porque é luta pela posse de não, espaço. No fundo, é a causa principal. Exatamente. Não é? Cabo Delgado, como todos sabemos, exatamente, é rica em minerais, não é? E o petróleo, rico, principalmente. Exatamente. E a exploração mineira acaba por ser também um problema ligado às poluições ambientais. Vamos tentar explicar o que é que de facto acontece. A natureza é perfeita, e é tão perfeita, que ela criou uma crosta que se chama camada de ozono, que nos protege da radiação solar. Portanto, o Sol emite raios ultravioletas, por isso é que no planeta Mercúrio ninguém pode viver porque é muito quente. Portanto, e os raios que são emitidos pelo Sol são freados pela camada de ozono, que nos protege, nós estamos aqui embaixo. Portanto, essa camada de ozono é como se fosse uma almofada. E nós estamos aqui embaixo. Portanto, quando nós também produzimos muito calor, portanto, também emitimos para cima, a camada de ozono não aguenta. Que é o calor que vem de cima, que vem do Sol, e o calor que vem de baixo, que é produzido por nós. Por isso é que hoje em dia temos tido informações de que existe um buraco na camada de ozono, porque durante muitos anos vamos produzindo muito calor. Esse calor vai cada vez mais ir arruinando a camada de ozono que nos protege da radiação solar. Porque, agora vejamos, os grandes elementos que consomem a energia que nós produzimos, o calor que nós produzimos, são as geleiras glaciares, né? Aqueles gelos enormes, os icebergs, e as florestas, não é? São as geleiras glaciares e as florestas que consomem o calor que nós produzimos. Todo o ar tóxico que nós produzimos são consumidos pelas florestas, pelas geleiras glaciares. Portanto, quando nós desmatamos as florestas, quando nós fazemos queimadas, quando nós exploramos, quando nós produzimos muito calor, portanto, esses dois elementos também não conseguem consumir. E tem mais, quanto mais desmatamos as florestas, só nos vão restar as geleiras glaciares para consumir esse calor. E só elas não aguentam. Por isso é que nós muitas vezes vemos portanto, o desfazer, a degelação das geleiras glaciares, por causa do volume avultado de calor que nós produzimos. Portanto, se olharmos para os grandes fatores que causam a poluição ambiental, vamos olhar para todos, como dissemos no início do programa, todos nós somos responsáveis. Atenção, as grandes indústrias, né, mineiras, né, porque as minas que cavam solo criam erosão, poluem também o ar, porque emitem ar, também poluem o ambiente porque trabalham por meio de combustíveis fósseis, como o gasóleo. Portanto, a produção de madeira que cria desflorestação. Portanto, a agricultura, por exemplo, que a agricultura é a fonte para a nossa alimentação, mas também é um grande fator de poluição atmosférica. Por quê? Porque a agricultura usa fertilizantes que poluem os solos, por sua vez poluem as águas. Depois também na agricultura existe a produção de animais, como os bois, os cabritos. E os bois e os cabritos quando realizam, né, não sei qual é a expressão mais saudável aqui para utilizar. É o estrume. É o gás fecal, quando que a inteligência às vezes é difícil encontrar a palavra certa. Mas os gases fecais, tanto dos animais como nossos também nos humanos, são grandes poluentes para a atmosfera, porque produzem um gás que
é contra o bem-estar da camada de ozono, ponto. Tanto a produção de carne, de leite também, que tem a ver com a agricultura, é outro fator. Exato. E depois tem, né, as grandes, temos os transportes aéreos, transportes terrestres, né? Portanto, todos nós fazemos parte. Portanto, e depois os nossos atos diários, né? Quando faço comida, resta e os restos orgânicos, eu não sei como tratá-los. A decomposição dos restos orgânicos também emitem gases de efeito estufa. Portanto, todos os dias nós fazemos parte do processo, né? Exato. E vale também olhar aqui, se calhar, para as consequências desses atos e como é que cada um de nós pode resolver esse problema. Exato. Já que este fator está presente todos os dias da nossa vida. E eu penso que qualquer ato meu da ANAIA contribui, porque hoje nós estamos na era da produção, né? A gente todos os dias compra saco, hoje tem um telemóvel, amanhã surge outro. Portanto, o consumo, quanto mais consumimos, mais as indústrias produzem. Exatamente. Se nós reduzimos o consumo, também as indústrias, aqui já a lei econômica, a teoria econômica... Mas é verdade. O consumo estamos fartos de ouvir sobre isso, não é? O reutilizar, o dar nova vida. Exatamente. Os sacos, por exemplo, porque é que temos que estar sempre... Pelo menos eu já consigo ter um controle nisso, mas foi difícil. Porque é que eu, cada vez que vou às compras, tenho que comprar sacos quando eu tenho os sacos, posso ter sempre os sacos no carro ou na carteira, e quando vou reutilizo. E hoje em dia está super na moda os sacos ecológicos, sacos em papel, sacos de pano. Sacos de pano. Eu sou a rainha dos sacos de pano, não é? E avançamos porque os sacos hoje são pagos, né? Antigamente os sacos eram gratuitos. Não. E avançamos. E eu penso que quanto menos consumimos, menos se irá produzir factos que alteram um pouco o sistema natural. Portanto, a alteração climática, né, como o próprio nome diz, a alteração que é comportamento anormal, não é? Do clima, porque, como eu disse no princípio, a natureza é perfeita, né? Nós temos verões, temos inverno, temos outros tempos, cá na Europa, também em África temos outros tempos. Portanto, quando temos verões mais quentes e invernos mais frios, ou quando não há verão, quando há uma desordem climática, estamos perante o que se chama de alterações climáticas. É a alteração normal dos climas. E eu, como estava a falar do compromisso de cada um de nós, era para, tipo, tudo que eu consumo tem a ver com o que as grandes potências mundiais que produzem. Não, só produzem porque nós consumimos, né? Portanto, quando eu hoje comprei um telemóvel, amanhã surge a marca 2, vou comprar, amanhã depois tem a marca 9, vou seguindo essas cadeias. Também estou intrinsecamente a contribuir para isso, porque, agora vejamos, tanto os telemóveis, os carros, os fios e cabos elétricos, tudo que está aqui é produzido por meio de recursos minerais. A exploração minéria é um dos grandes fatores de destruição ambiental, porque quando se cava uma terra, a primeira coisa é que ocupa-se um espaço, cria a deslocação das famílias. A última vez falamos das migrações, né? Porque as pessoas também migram, movem-se quando há... Em África, inclusive, milhares de anos que este foi o fator devido às alterações. As pessoas movem-se quando ocupa-se terras para a exploração mineira. As pessoas movem-se quando há alteração climática, quando há secas. Portanto, também cria um problema econômico. Não é? Quando há movimentação das famílias, as pessoas vão procurar de melhores condições em outras zonas. E lá onde só havia 5 pães para 5 pessoas, chegam 10 pessoas. Cria outro problema também econômico. Exato. Portanto, a produção mineira eu olho como um grande fator de poluição. Não só porque produz muita coisa, como também quase que nós não fiscalizamos como é que as indústrias funcionam. Porque essas indústrias também produzem outros poluídos que vão para os rios, vão para os mares. Depois, outro problema que é oculto. Como é que os trabalhadores das indústrias mineiras trabalham? Né? Porque nós não vemos como é que aqueles guerrilheiros estão a trabalhar. Só olhamos para o Congo, a exploração do cobalto. E o cobalto é um minério que é usado para a produção, por exemplo, agora de carros elétricos. Né? Está agora na moda carros elétricos, mas também, mesmo esse carro elétrico... A fabricação continua a causar danos para o ambiente. Portanto, E tanto como o elétrico também, se calhar não em grande escala a poluição, não é? Muito reduzida comparando a combustão, mas... A fabricação do mesmo ainda envolve estes processos. Olha, a fabricação de carros elétricos, a fabricação de aerogeradores, quase não sei bem, irá passar aquelas imagens daqueles aerogeradores que produzem... Sim, pronto. Vamos ver então.
a produção, por exemplo, de cabos elétricos que são de zincos, né, exigem a exploração de minerais raros, né, que são o ouro, o cobalto, o zinco, a prata. E esses meios, esses recursos estão na África, estão na China, estão na Austrália. E apesar de a migração para energias renováveis, né, ser importante, também precisamos estar atentos com a exploração desses recursos e como é que as pessoas que trabalham na exploração desses recursos são tratados. Nós sabemos que em Congo há imagens chocantes de crianças de 12 anos a trabalharem em minas. Não é? Portanto, não é ao todo um luxo falarmos de alterações da migração das energias para as energias renováveis. Agora, um grande ponto que me interessa aqui apresentar aos telespectadores, também aqui a todos que nos veem, é a relação à África, porque hoje a grande produção, a produção industrial faz-se com combustível fóssil, que é o petróleo, Exato. que é o nosso grande potencial. Países nossos que têm grande parte do seu orçamento geral vindo da exploração de petróleo. Quando as economias vão migrando para energias renováveis, que é energia vinda de energias solares, energias eólicas, produção de energias do mar também, a África vai perdendo clientes que nos compravam petróleo, ok? E quando o petróleo começa a ser cada vez mais inútil, mais pobres nos tornaremos, porque não teremos de onde virar o nosso dinheiro. Portanto, é preocupação 3 vezes mais nossa, africanos. Já estamos a viver isso, não é? Estás a falar da África, mas Angola já está a viver essa crise económica. Desde 2014. Desde 2014, exatamente por causa da petróleo. desvalorização do petróleo. E isso tende a aumentar cada vez mais. O mundo vai se tornando... Vai aumentar, porque o mundo todo vai migrar para energias renováveis. Exatamente. O petróleo vai perdendo cada vez mais valor. O mundo vai precisar do Congo, que tem cobalto, vai precisar da China, que tem o grafite, vai precisar da Austrália, que tem outros produtos que são usados, que tem o zinco, a Austrália. São produtos mais essenciais para a produção de energias renováveis. Temos o sol, né, que é de graça. Temos o sol que é de graça, mas mesmo também as placas solares são também emitem... Não, são produzidas por materiais minerais, por zinco, também cobalto, que também vem do Congo. Exato. Que também criam danos para o ambiente. Mas mesmo assim, a migração, a ida para estes meios é urgente para nós. Porque nós não vamos perder 2 vezes, vamos perder porque os clientes vão fugir, né? Ninguém mais vai querer comprar petróleo, porque o petróleo vai lá. Para dizer aqui que é um grande potencial de alterações climáticas. Petróleo, né? Portanto, o petróleo em forma de gás, em forma de gasóleo, em forma de gás queimado, portanto, são grandes meios de poluição. Mas para nós é muito urgente migrarmos para ali. A África tem de estar preocupada agora em criar, por exemplo, em cada país, ou meio da União Africana, um centro de pesquisa de energias renováveis. Exatamente. E começamos já a implementar agora países de energias renováveis. Nós termos meios de produzirmos, ou seja, termos pelo menos transportes públicos ligados a energias renováveis, autocarros, comboios, porque cada vez mais os carros pessoais vão diminuindo. Exatamente. Não é? Porque, ficam mais caros comprar carros elétricos, também ficam mais caros comprar carro próprio, a gasóleo. Combustível, exato. Porque primeiro é que haverá uma fase em que se irá aplicar taxas muito pesadas a quem tem carros a combustíveis fósseis, né? Portanto, é urgente nós começamos também a pensarmos nessa imigração. Exatamente. E também estudarmos formas de conseguirmos, pelo menos, produzirmos esses recursos minerais sem danificarmos muito o ambiente. Porque, agora vejamos, né? O que nós produzimos hoje é para nós, mas o planeta vai continuar. Né? Vai continuar para as próximas gerações, para os meus filhos, para os filhos da Nádia. Exatamente. Os filhos, pronto, se nós... E não vamos propriamente emigrar para outro planeta, não é? Sim. Convém salvarmos este. Não é ideal. Não vamos emigrar porque esse é o único planeta que até o momento dá para viver. Mas a parte boa de alterações climáticas é que os danos produzidos na África afetam a Europa, afetam a Ásia e afetam a América. Portanto, não existe um continente isolado, um país isolado. Um problema que é como a Covid-19. O problema de todos. Exatamente. E também a solução é de todos. Mas agora, tem alguns que estão mais avançados, né? E esses poderão dominar o mundo. Por exemplo, disse hoje que a China tem um maior reservatório de recursos minerais escassos. O ouro, o zinco. Eles têm lá já reservados. Não brinca com chinês. Não brinca com chinês. Para mesmo quando faltar esses recursos, eles serem as grandes potências a fornecerem para o resto do mundo. Exato. E nós temos de estar atentos com isso, né? Pois é, eu acho que é muito isso e que nós focamos sempre aqui, Joaquim. É o facto da África não olhar para o desenvolvimento do resto do mundo e querer aplicar também.
não é falta de potencial, não é falta de capacidade. Eu acho que, no fundo, é um bocado falta de interesse e estamos sempre à espera de que não, alguém depois vem nos ajudar quando der errado. E já andamos nisso há muito tempo, não é? As secas no Cunene é algo que me choca um bocadinho quando Angola vive de cheias, não é? Na altura das chuvas. Temos agora também a questão, neste momento a África vai levando com essa questão das chuvas, como aconteceu agora, acho que é no Timor-Leste. Mas é um bocado revoltante, não é? Termos sempre esta questão do Cunene constantemente, ano após ano, secas no Cunene, um país tropical como é Angola, com muita água, imensos rios e temos uma província... E quando chove muito. E quando chove muito, que as pessoas têm que andar de barco para ir para o trabalho, não propriamente de carro. Exatamente. O problema de Angola é que até olho para o Cunene, olho para o Lubito, por exemplo, uma zona que trianualmente há chuvas torrenciais. Os governos vão para lá, olham aquilo, dão alguma coisa. 2, 3 anos depois, por uma se repete. Exato. Portanto, nós estamos a acompanhar o filme, nada estamos a fazer. Nós não estamos preocupados. Porquê? Porque as questões climáticas afetarão sempre as famílias mais carenciadas. Exatamente. Se olhamos, por exemplo, para Moçambique, quais são as famílias que mais ficaram afetadas por um lado do ciclone? Para todos os países, a nível do mundo, as famílias mais carenciadas são as que mais sofrem com as secas, com as enxurradas, são as que mais sofrem, percebes? Portanto, são os grandes que devem fazer alguma coisa, pensar, por exemplo, em criar tecnologia para que possamos emitir menos gás para a atmosfera, pensarmos em formar os nossos para poderem produzir tecnologia e começamos a educar, educação ecológica. Exato. Que cada ato de cada um de nós é importante. Lá em casa, cada um tem que ser responsável em separar o lixo, por exemplo. Não é? O lixo quando... Que é obrigatório, tu és multado por separares o lixo, mas estás a ver essa realidade já em África. Acho que a África do Sul também nesse aspecto já está um pouco... No meu país ainda não vi caixotes de lixo de cores diferentes. Né? No teu país tem um problema que o caixote de lixo já nem cabe o lixo. Não é? Aquilo, o caixote de lixo já é a própria rua. Eu aponto porque, sinceramente, é uma triste realidade e meteu-se agora a polícia a recolher lixo. Enfim, tivemos ativistas também a manifestarem negativamente, porque não faz sentido, não é? A polícia tem um papel de sim, salvaguardar a segurança. Exatamente, e não estar a recolher lixo. Eu acho que é um papel que a população também podia se empenhar um bocadinho mais, mas também quem é de direito trabalhar, não é? Então, sim, são várias as questões que nós, a nossa África... Exatamente, porque o lixo não é todo mal, porque o lixo também para alguns é um bom negócio, né? O lixo é um bom negócio e também gera emprego. Os visionários se vissem dessa forma... Sim, não é? O problema é que, o lixo tem tantas discussões que aqui prefiro não levantar. Mas, no entanto, acho que o importante é que chamar a consciência de todos nós, que todos nós somos responsáveis, né? Essa imagem aqui é bonita, né? Parece que é a natureza a sorrir, né? Portanto, todos nós... é o nosso logo. Vemos ali as borboletas, portanto, é a natureza que está feliz. Exato, mas isto é a África. É a África. Isto é a África, é verdade. Portanto, acho que cada um de nós tem essa responsabilidade em reduzir o consumo e também os grandes produtores começarem a produzir materiais mais longínquos, porque hoje, por exemplo, os meus que nós temos têm vida útil muito reduzida. Exato. Uma TV hoje demora menos tempo do que antigamente. Já sai a nova... Sim, porque... Os corcundas ficavam 10, 20 anos ali, aguentavam. Exatamente. Mas hoje é tudo feito descartável quase que de propósito. A ideia é comercial, mas também prejudica muito o ambiente, porque quanto mais nós descartamos os produtos, mais produzimos, mais exploramos e mais levamos problemas para a natureza, que é perfeita e que não... Quando foi construída, não se calhar o omnipotente, né, aqui, para quem acredita na teoria criacionista de que Deus criou o universo, porque há outras teorias, né, a teoria evolucionista, portanto, a teoria científica, cada um tem sua corrente. É verdade. Então eu penso, portanto, quem criou o universo, criou de forma perfeita e não previa, se calhar, esse nosso comportamento. Mas nós podemos alterar. Cada um de nós pode fazer alguma coisa. Exatamente. Muito bem, Joaquim. Foi um prazer ter-te aqui. Bom tema. Acho que devias trazer mesmo o tema do lixo. Muito sinceramente, acho que sim. Acho que é um tema muito importante. E perceberem que no lixo também há coisas muito boas. Exatamente. Que fica como proposta, trazendo aqui formas de aproveitarmos o lixo. Para a semana estou aqui de novo, portanto, já sabes. Se quiseres trazer o tema do lixo, será muito bem-vindo. Joaquim, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Nádia. Muito obrigado a todos os espectadores. Até a próxima. Vamos agora para um curtíssimo intervalo e eu regresso já.